Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é da aulinha dessa peça listrada e de forma contínua. Em conversa com a colega artesã lá do Instagram da Novelo e Linha, sigam elas, viu gente? Novelo e Linha. A gente estava vendo como fazer uma peça contínua, sem ser vai e volta, listrada. Então eu fui olhar e vi e trouxe aqui para vocês, para mostrar a vocês. Lembrando que o princípio dessa peça é a quantidade de pontos inicial. Ela tem que ser uma quantidade que nos permita, certo? Iniciar e terminar de uma forma que não fique nenhuma listra faltando diferente, né? No caso, diferente. Então, como funciona? Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: primeiro, eu tenho que saber quantas cores eu vou ter nessa peça. No meu caso, eu tenho 2. E depois, quantos pontos eu vou querer em cada cor. No meu caso, 3. Então, qual é a lógica? Eu tenho que ter uma quantidade de pontos inicial que eu possa dividir por 2 primeiramente, e dê uma divisão exata, porque eu tenho 2 cores. No meu caso aqui eu tenho 24 pontos. Então, quando eu dividir por 2, eu vou ficar com 12. 24 dividido por 2, eu fico com 12. E cada cor eu tenho 3 pontos. Então, esse resultado 12, eu tenho que conseguir dividir por 3 de forma exata. Eu consigo dividir 12 por 3? Consigo, fica 4. É uma divisão exata, então eu já sei que vai dar certo. Então, a lógica é essa. Você tem que ter uma quantidade de pontos inicial, que você possa primeiramente dividir pela quantidade de cores que você vai ter e depois dividir pela quantidade de pontos que cada cor vai ter. Se essa divisão for exata, vai dar certo. Então, parte desse princípio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês a fazer isso, tá bom? Dependendo do tamanho da peça de vocês. Então, essa peça pode ser redonda, pode ser quadrada. Se seguir esse princípio, essa lógica, vai dar certo. Garanto a vocês. Então, vamos lá para a aulinha de hoje. Eu espero que vocês consigam entender bem direitinho como foi feita, tá bom, gente? E vou dizer de novo, não esqueça, inscrevam-se, deem um like, repasse, compartilhe, nos ajude a crescer esse canal. Eu já estou super feliz porque eu tenho 1000 e alguns seguidores já. Muito obrigada, gente, e vamos lá para a aulinha de hoje, tá bom? Beijo! O que importa é que vocês entendam, tenham entendido a lógica de como funciona a quantidade de pontos, de como é importante a gente ter essa quantidade de pontos exata, para que o fechamento seja bem corretinho. Então, eu decidi aqui que a minha listra, cada listra vai ter 3 pontos, vai fazer 3 pontos para cada listra. Já fiz a contagem, sei que vai dar certo, então vamos lá iniciar. Eu vou iniciar aqui com o azul, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou deixar uma perninha aqui fora para ficar bonitinho. Eu venho, introduzo aqui a agulha embaixo dessa alcinha e desse gominho que tem aqui atrás, ó. Insiro, pesco o fio, trago pra cá, pra frente, deixo essa perninha aqui, porque eu vou escondendo ela com o passar dos pontos e faço, ui, meu Jesus! E faço o primeiro fechamento, o primeiro ponto. Tá aqui o primeiro ponto. Aí é preste atenção nessa dica importante. 2. Minha peça, cada listra vai ter 3 pontos. No terceiro ponto, eu vou buscar o fio e ao invés de eu fechar com o azul, eu já vou fechar com o laranja. Eu venho aqui, ó. Pego ele e já faço o fechamento. Pego ele aqui, ó. Vou fazer aqui de novo que eu acho que ficou longe. Pego ele aqui. Aqui é a perninha que eu tô escondendo. Aqui é o fio azul que veio do rolo. E aqui o meu fio da outra cor. E ó, já fecho esse ponto com o fio da próxima cor.
Fiz, ó, 3 pontos azuis. Agora eu vou fazer 3 pontos laranja. E esse fio aqui azul, esse outro eu vou levando aqui. Esse aqui eu também vou esconder, que é a pontinha inicial. E esse fio azul aqui, ó, eu vou conduzindo ele por toda a peça. Ele vai comigo. Eu vou escondendo ele por debaixo dos pontos. Então, eu venho aqui, ó, dentro do ezinho e embaixo do gominho. Dentro do ezinho e embaixo do gominho, introduzo a agulha, ó. Arrumo todos os fios que eu vou escondendo. Pego o laranja, tá vendo que o fio azul tá aqui, ó? Eu vou levando ele comigo e ele vai ficar escondido aqui dentro. Pego o laranja, trago pra frente, organizo direitinho e fecho o ponto. Vai ficar assim. Fiz o primeiro ponto laranja. Vou para o segundo, fazer da mesma forma. Introduzo a agulha dentro do ezinho e embaixo do gominho. Eu boto embaixo do gominho que é para a peça ficar mais estruturada. Trago o fio laranja. Ó, todo mundo sendo levado comigo, ó. Pego e fecho. Fiz 2, vou fazer o terceiro. Introduzo a agulha, passo embaixo do gominho, pesco o fio laranja. Cheguei no terceiro ponto, eu vou fechar essa laçada com o azul. Então, eu boto o fio laranja aqui pra frente, ó, seguro ele aqui e pesco o azul ao invés do laranja. Passo ele aqui e fecho o ponto, ó. E ele vai ficando assim. Agora eu vou fazer mais 3 pontos azuis. E vamos fazer até o final da carreira. Olha, tá vendo onde é que eu guardo o laranjazinho? Ele vem aqui comigo porque eu vou escondendo ele. Eu vou conduzindo ele comigo. 1. 2. E ele vai ficando aqui dentro, ó. Tá vendo que ele vai ficando dentro do ponto? Ó. Dentro do ponto. 2, 3. No terceiro, eu coloco o azul para frente e pesco o laranja. Fechei. Fechei o ponto. Ficaram 3 cores, 3 pontos. Vou iniciar agora o laranja. 1, 2. No terceiro, eu troco para fazer o fechamento com a outra cor. Tá ficando claro para vocês como é que a gente tá fazendo? Vamos fazer, vou chegar até o final pra gente. Vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito longo, tá bom, gente? Volto já com vocês. Volto já. Voltei aqui pra gente fazer os 3 últimos pontos juntos, certo? Fiz aqui os 3 pontos azuis, ó. Vou fechar com a cor laranja. Vou iniciar o laranja. 1, 2, 3, fecho com azul. Olha, percebam, viu que deu certinho, ó. Fica ruim da gente ver ainda porque a peça tá pequena, mas eu vou fazer outras carreiras, tá? Para vocês verem como fica, ó. Ficou certinho, ó. Cada cor tem 3 pontos. E fechou e casou bem direitinho. Por isso que é importante a gente contar os pontos e fazer essas divisões, porque senão aqui vai dar errado. Não vai fechar dessa forma. Então, tem que ser uma quantidade de pontos que eu consiga esse efeito. Chegando no final, ele fique igualzinho em todos os lugares.
Fechei aqui, cheguei aqui no final, vou fazer o fechamento normal. O fechamento que a gente aprendeu. Venho, puxo a alcinha aqui pra trás, embaixo. Vamos fazer com calma, Isabelle. Ó. No primeiro ezinho deitado é onde eu vou puxar a minha alcinha que ficou por último. E vou levar lá pra trás. Ó. Coloco ela na agulha e levo lá pra trás. Levei. Dou uma ajustadinha nela. Ó, lembrando que tá os 2 fios aqui comigo, ó. Tá vendo? Os 2 fios comigo. Dou uma ajustadinha nela, pra ela ficar. Introduzo a agulha aqui, ó, no meio do ezinho, porque a gente tá fazendo ponto baixo centrado. Ela vai sair aqui atrás. Coloco a alcinha na agulha. Venho com a cor do ponto, no caso azul. Pesco o fio e trago aqui pra frente. Dou uma subidinha e fecho o primeiro ponto. E assim eu vou fazer pela carreira inteira. Dentro do azul, ó, é outro azul, o primeiro ponto. O segundo, vamos para o terceiro. E a gente fecha com quem? Com o laranja. Menino, ó, esqueci de conduzir ele. Vamos desmanchar, porque ele tem que vir junto. Olha aí como foi importante esse erro, para vocês verem. Bora trazer ele pra cá, ó. Conduzir ele. Ele tem que ficar no meio. Vou fechar o ponto com ele passando aqui no meio, ó. Tá vendo? Vamos embora fazer de novo o ponto. 1, 2, 3 e fecho com laranja. Faço a troca aqui agora. Fecho com laranja. Fechei. Vamos começar agora na cor laranja. E lembrando de ir levando o fio azul conosco, para ele ficar no meio. Introduzo aqui, ó. Puxo. Ui, meu Deus do céu, desculpa, minha gente, não tem jeito, né? De eu não bater nisso. Primeiro ponto. Às vezes fica estranho, porque meu celular fica muito pertinho da minha mão. Aí fica ruim de fazer os pontos, tendo que livrar do celular. O segundo, agora vamos pro terceiro. O terceiro. E vamos levando o nosso outro fio dentro do ponto. Ah, não fecha com laranja. Olha aí, eu já querendo fechar com laranja. Troca. E no terceiro ponto a gente fecha com a outra cor. E vamos seguindo por toda a peça dessa forma. Venho. Lembrando que eu tô fazendo ponto baixo centrado. Quando você estiver trabalhando, você vai sentir que vai ter uma hora que vai ficar tudo embuluado assim, mas não se preocupe não, é só ter paciência para desembuluar. Eu tenho aqui, tô no terceiro ponto do laranja, então vou fechar com o azul. Fechei com o azul. Vamos seguindo os próximos. Vamos lá. E assim você vai fazendo por toda a carreira, tendo o cuidado sempre de ir levando o fio com você e conduzindo o outro fio da outra cor com você, para que ele não fique espichado para fora. Subiu o terceiro ponto, fecho com a outra cor. E vamos seguindo até o finalzinho dessa carreira. Eu vou fazer essa carreira toda com vocês, porque as próximas carreiras são exatamente iguais. Exatamente iguais. Aí eu vou dar uma crescidinha na peça, certo?
Só para vocês verem como que ela fica realmente quando a gente termina, assim, quando a gente consegue fazer a peça maior, a gente tem mais uma noção de como fica. Porque no início, assim, é sempre mais difícil de ver como realmente fica. Ó, fiz a troca. Ó lá, se enganchando, mas nós desenganchamos. Laranja. Laranja. O último laranja. E fecha com azul. Ó. E agora vamos... Ai, Jesus. Fecha de novo, menina. Tu puxasse que não era pra puxar. Ficou fora. Venha pra dentro, meu filho. Fechei com azul. E vou fazer o fechamento aqui do mesmo jeito que a gente fez o fechamento na carreira de baixo. Vou fazer com vocês aqui, mais essa vez, e vou aumentar o tamanho dessa peça para mostrar a vocês como é que ela fica maior. Venha pra cá o laranja. E a gente pesca o azul. Sobe e fecha o primeiro ponto. Pronto. E assim vamos seguindo, tá bom? Eu vou fazer mais umas 2 carreiras e volto aqui para mostrar a vocês como é que ficou, tá bom? Mostrar um pouquinho aqui dos bastidores para vocês. Quando a gente trabalha com fio conduzido, a tendência é isso acontecer, ó. Um enrolar no outro, aí a gente para o trabalho para Oi, gente, voltei aqui. Eu subi mais 2 carreiras para vocês verem ela maiorzinha, que dá para enxergar melhor como é que fica. Eu não vou fazer o fechamento aqui, eu não vou terminar essa peça, porque essa peça é só para mostrar a vocês como é que a gente pode fazer uma peça listrada, né? De 2 cores, no caso. Com listras grossas e uma peça sem ser peça de vai e vem. Uma peça que é contínua, né? Então, mais o fechamento aqui, né? Se eu resolvesse encerrar essa peça aqui, eu faria como todas as outras. Eu cortaria os 2 fios. Esse fio laranja eu já esconderia aqui. E o fio azul eu traria pra cá, ó, embaixo do primeiro ezinho deitado, ele sozinho, né? Faz de conta que aqui não é uma alcinha, que aqui é só uma perninha. Traria pra cá, viria aqui, ó, embaixo desse, e traria ele pra dentro de onde ele saiu, que é pra formar a correntinha, né? Pronto, ficaria assim, ó, certo? Fechamento perfeito. Oi, gente, olha eu aqui com a peça finalizada, olha como fica legal, né? E você pode fazer com a quantidade de cores que você desejar. Lembrando que a quantidade de cor, né, no caso aqui, a quantidade de pontos vai depender da quantidade de cor e da quantidade de pontos que cada cor vai ter. No meu caso, eu fiz com 2 cores e cada cor tem 3 pontos. Então, o começo, a quantidade inicial de pontos tinha que ser uma quantidade onde eu pudesse dividir por 2, porque são 2 listras, e depois esse resultado eu dividi por 3, porque cada listra tem 3 pontos. Se eu fosse fazer com 3 listras, eu ia ter que ter a quantidade inicial divisível por 3 e depois o resultado divisível por 3, se cada listra tivesse 3 pontos. Então, a lógica é essa. A quantidade de pontos inicial é super importante para que o fechamento fique de forma correta.
tá bom, gente? Então, qualquer dúvida com relação a essa peça, a quantidade de pontos, pode entrar em contato comigo que eu respondo para vocês, eu ajudo vocês. E espero que tenha ficado assim, bem explicado, que vocês tenham conseguido entender e que vocês reproduzam sim. Que eu amo quando vocês dizem que conseguiram compreender, que conseguiram fazer. Isso é muito importante para mim. Eu fico extremamente feliz quando isso acontece. É sinal de que eu consegui passar o conteúdo para vocês, tá bom, gente? Então, assim, façam, reproduzam, me marquem, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo e divulgue para outras pessoas se inscreverem, porque quanto mais inscritos, mais divulgado é e mais engajamento a gente tem, e isso é super importante, tá bom, gente? Então, muito obrigada, tá?